não existe no Código Penal, que é não possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação. Quer dizer, homicídio culposo praticado por quem não tem a permissão ou habilitação para dirigir, tem contra ele uma causa totalmente diferente. Que é o juiz da rua, né? Sem a parte do pedestre. Terceiro, deixar de prestar socorro quando possível fazer o serviço de proteção à vítima do acidente. Existe no Código Penal, né? Só que o Código Penal começa a pena de um terço aqui e um terço a severidade. No exercício de sua profissão, atividade, estiver conduzindo o veículo de transporte de passageiros, né? Também uma inovação importante, né? Quem dirige ônibus, quem dirige táxis, peruas escolares, principalmente, etc., né? E carros culposamente, né? Evidentemente, ele tem uma sanção mais severa. Ele não está dirigindo com outras pessoas, né, na sua profissão e abusando da profissão, etc., acaba cometendo delito. Interessante que foi suprimida uma causa de aumento de pena, que existe no Código Penal, que é a observância do dever de cuidado com relação à provisão da atividade. Se o indivíduo observar uma regra técnica da provisão da atividade, tinha uma pena maior com relação ao delito, e agora, aqui no Código de Trânsito Brasileiro, isso não existe mais. Existe para os outros crimes que o ciclo todo permanecem, né, no Código Penal, para os outros tipos de homicídio culposo. Nós não para o Código de Trânsito Brasileiro. Eu entendo que essa exclusão foi intencional, porque na maioria das vezes em que o tribunal julgou casos em que foi aplicada essa causa de aumento de pena, né, por observância de regra técnica, comissão, atividade, o tribunal tinha cancelado essa causa, porque entendia que aquilo era justamente a própria culpa do crime. Então, ele estaria sendo punido duas vezes. Que agiu com culpa e porque ele observou a regra técnica de comissão no aumento, né? E aquilo se confundiria. Então, talvez tenha sido essa razão no funcionamento do legislador, do projeto, mas isso é fácil de verificar na consulta de jurisprudência, e que quando se aumentava a pena, observando a regra técnica, comissão, os tribunais entendiam que aquilo era a própria culpa, já deveria vir se aplicasse a causa de aumento de pena. Uma coisa muito importante também com relação ao homicídio culposo é que antigamente o homicídio culposo, inclusive o trânsito, antigamente, se permitia a chamada suspensão condicional da pena, que é um novo instituto, que não eu repeti aqui, mas é um instituto também criado pela lei de utilidade especiais criminais. Mas que se aplica apenas nos casos de infração menor potencial ofensiva. A suspensão condicional do processo se aplica a todas as infrações penais em que a pena mínima não supere 1 ano. Ora, o homicídio culposo do Código Penal tem apenas de 1 a 3 anos, portanto, é possível a suspensão condicional da pena. Se o réu tiver requisitos necessários, etc., pode haver a suspensão condicional do processo aberto do Ministério Público, etc., como diz a lei, né? Embora haja algumas discussões a respeito. Mas o fato é que agora a pena mínima para o homicídio culposo é de 2 anos. Então não há mais a possibilidade da suspensão condicional do processo dos crimes de homicídio culposo. Quando está conduzida a lesão corporal culposa, e também está praticada a lesão corporal na direção veicular do motor. Seja, a detenção termina 2 anos e suspensão, comissão, terceira repetição, habilitação para dirigir veículo. A pena para a lesão corporal culposa do Código Penal é de 2 meses a 1 ano.
Mas aqui nós temos detenção de 6 meses a 2 anos. Ou seja, houve um aumento de pena também na execução culposa quando praticada a direção do veículo automotor. Seria o legislador que esse fato é mais grave que uma lesão corporal culposa qualquer, né, que não seja envolvido no veículo automotor. Até aí, tudo bem. Acontece, eu não sei se isso foi visto pelo legislador, pelo projeto, etc. Acontece o seguinte, apenas quando passou 6 meses a 2 anos, lesão corporal culposa, por prudência, vigente e preço. Mas a lesão corporal dolosa, leve, a pena é de 3 meses a 1 ano. Quer dizer, o mínimo da pena é 3 meses. E o máximo 1 ano. E aqui, a mínima é 6 meses, e o máximo 2 anos. Isso quer dizer que uma lesão corporal culposa ficou mais grave do que uma lesão corporal dolosa. Então, o cidadão é processado porque atropelou o cidadão outro lá, com uma lesão corporal. Né? E, então, é interrogado. O senhor então estava dirigindo prudentemente, atropelou o fulano da... Não. Eu pedi propósito. Né? Propósito porque não gostei da cara dele, né? Então eu um pouco o carro para dar uma tatinha só. Né? Ele está confessando isso, é um problema, mas a pena, a não casa seria legal aqui, né? De 3 meses a 1 ano. Então, isso gera perplexidade. Na verdade, não consegue nenhum colega a instruir, não. Ele vai falar, não, mas é muito propósito, né? Está conversando desse tipo, mas é complicada a coisa. O fato é que realmente parece muito doente, né? Uma lesão culposa tem uma pena superior a uma lesão dolosa. Ele seja leve, né? Se for uma lesão dolosa grave, é bem maior, né? Agora, realmente é uma solução meio esdrúxula. Agora, o Estado considerou uma bem mais grave, né, uma lesão até dolosa leve, né, para coibir justamente os crimes de trânsito. Quando nós sobre a omissão de socorro, no artigo 304, deixar o condutor do veículo, na ocasião do acidente, e prestar imediato socorro à vítima, ou não poder fazer diretamente uso para não deixar de solicitar a subsidiariedade pública pela tentativa de uma multa se o fato porque ele fica mais grave. Então, se o condutor do veículo, podendo fazer, não socorre a vítima, né? Podendo fazer, não socorre a vítima, pode sofrer a pretensão de eliminação. Mas, se ele for o causador, pode ter condutor do veículo, né? Vamos supor que ele agiu com culpa, né? Feriu a vítima e não socorreu. Nesse caso, não se aplica o artigo 304. Por quê? Porque isso é uma qualificadora, uma causa como empresa, porque tanto o homicídio no corpo quanto a lesão culposa do veículo automotor. Então, não é que ele comigo os 2 crimes, ele comigo pelo homicídio, com a causa não é, ou pela lesão corporal, com a causa não é. Então, aqui não está condutor do veículo, tem que entender, condutor do veículo que não causou o causamento do crime. Né? Porque se causou o causamento do crime, não se aplica o 304, sim, os artigos 302, 303 do seu parágrafo. Na verdade, o artigo 304 é uma espécie de crime de omissão de socorro previsto no artigo 135 do Código Penal. O artigo 135 do Código Penal é muito citado pelo professor na hora em que ele vai estudar, né, crime de homicídio puro. Crime de homicídio puro, estava lá no artigo 135, omissão de socorro. Ninguém quer, né? Que homicídio, omissão de socorro e tal. Na verdade, é uma espécie do artigo 135, que só se aplica ao motorista envolvido no fato, mas que não agiu com culpa. Né?
por bater no meio, bater no outro, o período. O quarto, ele se for não valor, não se aplica ao artigo 304. Mas se for entrar numa tira, duas vítimas, etc., tem um causador, mais três, quatro vítimas, dois carros, etc. Uma das vítimas, por exemplo, tem mulher. E se essa vítima não socorrer outra vítima, responde do crime, ela é vítima do crime de levar para o propósito. Dá um caso de pegar, bateu no carro, que bateu no carro, seguiu, etc. Mas tem outras vítimas ali. Ela responde do crime? Não. Por quê? Porque era um motorista, não era o condutor do veículo. Deixar o condutor do veículo. Ora, aqui a gente está prevendo um crime especial, ou seja, sujeito ativo do crime, condutor do veículo. Ela era passageira. Passageira não responde por esse artigo 304 do Código de Trânsito. Mas não fica curto? Não, pode responder pelo artigo 135 do Código Penal. Não, isso é perigo, tampado, etc. Quem se omite, responde. Não precisa ter causado nada. Está ali, pode, tem possibilidade, tem a vítima ferida, tem condições, deve socorrer. Se não socorrer, responde pelo artigo 135 do Código Penal. E se quem sofreu uma lesão, é vítima também, é um outro motorista. Aí diz, deixar o condutor do veículo de socorrer. Então, responde pelo artigo 304. Quer dizer, se envolve para três automóveis, três motoristas, Um deles pode ser o causador, então responde pelo próprio voto, do tudo. Os outros dois devem socorrer as vítimas. Inclusive, se a vítima for condutor do fato. Desculpa. Qualquer vítima. E se não socorrer, o autor do fato foi culpado, quem sofreu mais, o outro é vítima, sofreu uma lesão e pode socorrer. Aí, nesse caso, também o artigo 135 do Código Penal. Agora, a lei clara, expressa, pode existir justa causa para o Estado. Características, condições de socorrer, evidentemente, caso possibilidade de dar socorro, de chamar a autoridade, evidentemente, não comete sequer um ato típico, porque está no próprio tipo penal. O parágrafo único deste artigo 304 implementa. Diz o seguinte: incide nas penas previstas nesse artigo o condutor do veículo, ainda que a sua omissão seja sofrida por terceiros ou que se trate de vítima com morte instantânea ou com ferimento leve. Antes do Código Brasileiro, a desculpa do motorista, de não socorrer o vítima, etc., é que ela foi socorrida por terceiras pessoas. Outras pessoas socorreram, etc. e tal, e ele socorreu porque não podia. Ali diz, ainda que a solução seja sofrida por terceiros. Mas, vejam que no plano prático, isso pode causar um prejuízo. O cidadão teve e não foi